A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos iniciar, então, mais um propósito. Agora, mês de outubro, o Ministério Exério está trazendo o mês, representando o mês da alegria, que é comemorado aqui no Brasil, o mês das crianças, e também o mês do autocuidado, que vem tratar sobre a prevenção, né, do câncer de mama, o mês rosa. Mas nesses primeiros dias de outubro, nós traremos para vocês as 5 linguagens do amor dos nossos filhos. Se você tem filhos, se você já tem filhos adultos e já é vó, venha junto conosco aqui aprender quais são as linguagens do amor. E para dar início a esse tema, a irmã Sara trará aqui a introdução, né, do que é o amor como um alicerce, fazendo alguns tópicos do que é esse amor, e também como você pode descobrir a linguagem, a principal linguagem do amor dos seus filhos. Fique à vontade, amada. Uma alegria estar aqui aprendendo, né, um pouco mais sobre como podemos desempenhar melhor o nosso papel como seres humanos, né, e agora como mães, né, e aprendendo um pouco mais a compartilhar dos conhecimentos, das vivências que cada uma de nós temos. Eu estava meditando um pouquinho sobre esse livro e, na realidade, eu estou aprendendo juntamente com vocês, né, e as reflexões que serão lançadas aqui são pautadas na leitura desse livro, nas experiências, mas e que são lançadas para vocês refletirem também e verificarem se dentro da condição de vocês, da realidade de vocês, aquilo que a gente lançar possa ser refletido, né? E aí abraçado por vocês. Antes de iniciar, gostaríamos de fazer uma oração para que Deus possa tocar no coração de cada uma de vocês, naquilo que vocês necessitam, seja, né, por meio das palavras que estão nesse livro ou das orações que aqui serão feitas. Deus, te agradeço por essa oportunidade, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu cuida de nós e tu nos move, Jesus amado, a sermos pessoas melhores, a sermos crentes melhores, a sermos indivíduos melhores, a sermos pais melhores, a sermos futuros pais, né, futuras mães, pais, e que orientam seus filhos no caminho em que devem andar. Nos ajuda em tudo, nos orienta neste momento. Abençoa as minhas irmãs que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, hoje a gente vai conversar, iniciar, né, um pouquinho, falar sobre as 5 linguagens do amor dos filhos, e esse livro, né, ele foi pautado também a partir de um livro anterior, né, que são as 5 linguagens do amor, de Gary Chapman e Ross Campbell, né, então eles fizeram uma transposição também, eles tiveram como primeiro insight, né, as 5 linguagens do amor para o casal, né, e depois eles fizeram essa transposição também para os filhos, porque, né, o desdobramento de um relacionamento, né, abarca também os filhos, né, enteados, sobrinhos, enfim, e para isso também a gente tem que saber cuidar dos nossos filhos. Pode passar, Mi. Então, ele começa a indicar que a necessidade, né, de também saber expressar o amor aos nossos filhos, né? É importante que eles tenham acesso, eles terem acesso a esse sentimento, a esse conhecimento de que você o ama, né? Muitas vezes, principalmente nós que já temos uma certa idade, né, em relação à geração dos nossos filhos ou das crianças, né, nós observamos diversas gírias ou termos, expressões que às vezes a gente não entende. E aí, da mesma forma,
algumas expressões ou alguns sentimentos que a gente lança para os nossos filhos ou para essa geração que é anterior à nossa, eles acabam por não entender. Então, a necessidade de saber se expressar bem, a necessidade de poder interagir com eles e eles entenderem e sentirem o nosso amor. Por isso, ele traz o amor como um alicerce. Eu trouxe alguns textos, né, algumas citações do primeiro capítulo, que é a partir disso que a gente vai desenrolar, tá? A nossa fala. Então, o amor é o alicerce. Falar a principal linguagem de amor de seu filho não significa que ele não se tornará rebelde mais tarde. Significa que ele saberá que você o ama e que isso poderá trazer-lhe segurança e esperança. Isso pode ajudar a educar o seu filho, tornando um adulto responsável. O amor é o alicerce. Então, o Chapman e a Campbell, eles trazem isso como um fator essencial para gerar segurança e esperança para os indivíduos em sua fase adulta. Veja o quanto que é importante, né? Às vezes a gente relativiza, eu acho que é assim, acho que é essa a palavra, né? A gente coloca como em segundo plano essa necessidade de saber expressar o amor. A gente acha que as crianças ou aquelas crianças que estão sob os nossos cuidados, que não são nossos filhos ou que sejam nossos filhos, eles vão compreender que são amados só a partir de um cuidado, a partir da compra de uma roupa, a partir da alimentação, mas isso vai para além, né? E aí ele traz, né, a questão da organização dos tempos e dos espaços e traz alguns exemplos, né, em relação a isso, que às vezes quando você se torna ausente, se uma criança ela demanda, né, a qualidade de tempo e você não oferece, né, isso vai gerar problemas, inseguranças, medos, né, que vão refletir, por exemplo, na escola. Então, é fundamental que a gente possa falar, né, expressar a nossa linguagem de amor em relação aos nossos filhos de forma eficiente e clara, porque caso contrário, se a gente não fizer, né, desta forma, ele nunca se sentirá amado. E isso é muito profundo, né, irmãs? Você, como criança, se não se sentir amado, quantas repercussões isso pode ter na vida adulta? E aí passa para um segundo tópico, enchendo o tanque emocional. A gente está fazendo apenas, irmãs, tá? Um resumão dos pontos que a gente considerou mais importantes de serem citados aqui nesse momento, porque foi compartilhado o livro e são insights para que aguçem a curiosidade de vocês para a leitura desse livro, que é muito importante, né? Quem não teve acesso, né, às 5 linguagens do amor, tem acesso agora a esse livro, né, Cinco Linguagens do Amor para as Crianças, e ele é fundamental, viu, irmãs, assim, para a gente entender como é que se processa, né, essa expressão, entender tem a necessidade de serem amados. Eu super recomendo. Então, o Chapman, ele vem, né, trazendo, indicando que o amor é o alicerce para a constituição, né, de seres humanos esperançosos e seguros, né, e que se a gente não falar ou demonstrar esse amor por ele de forma eficiente e clara, ele não se sentirá amado e isso pode produzir seres humanos inseguros e com muitas dificuldades ao longo do seu desenvolvimento. Então ele vem para a parte do encher o tanque emocional, né? Ele fala que quando seu filho se sente amado, torna-se muito mais fácil discipliná-lo e treiná-lo do que quando o seu tanque emocional está quase vazio. Então é como a palavra de Deus nos diz, né? O Senhor ele disciplina quem ama. Então, quando você vai exercer a disciplina para uma pessoa que você ama, que você tem todo o cuidado e ela sente esse cuidado, porque nós sentimos o cuidado de Deus para conosco, e da mesma forma nós devemos reproduzir para com os nossos filhos. Ao disciplinar essa criança que você tanto ama, ela saberá que isso é para o seu bem. Mas como que você vai fazer isso, né? Como que você vai disciplinar e essa criança, ela vai sentir que você é amado. O Gary, né, com a Rose,
Campbell, eles falam o seguinte, que é por meio do amor incondicional. O que é o amor incondicional? É quando você aceita a criança e lhe dá todo o apoio pelo que ela é e não porque ela faz, né? Muitas vezes as crianças, por serem crianças, estão nessa fase de amadurecimento, têm comportamentos que são desagradáveis, né? E fazem com que a gente, né, fique irado, às vezes insatisfeito, mas acima de tudo, na hora de você aplicar a disciplina, você precisa fazer com amor, né? E nesse processo, pelo menos na minha experiência, eu aplico a disciplina conversando, indicando, olha, eu estou colocando esse castigo para você, porque você precisa aprender como é que se comporta, sei lá, um exemplo, um comportamento socialmente definido ou exigido, ou como você deve se comportar de acordo com os nossos princípios cristãos. Então, eu estou te disciplinando, mas isso não é porque eu quero que você seja punido ou coisas nesse sentido, mas é porque eu te amo e eu sei que lá fora, quando você fizer esse mesmo comportamento, as pessoas não agirão como a sua mãe. Então, a gente vai aplicando, né, irmãs, a disciplina com amor, né, e a criança, ela vai entendendo que aquela disciplina é para o bem. E aí ele faz um contraponto, né, que muitas vezes as pessoas, oferece um amor condicional. O que que é esse amor condicional? Fazem tipo como se fossem chantagens ou técnicas, né, emocionais. Olha, eu vou te dar esse presente, se você fizer isso para mim, vou te dar determinada recompensa, mas você tem que fazer isso. E essas trocas, né, essa barganha que você faz com a criança ao longo seu desenvolvimento, ao invés de você estar achando que, nossa, minha educação era diferente da dos meus pais e tal, ela está sendo ótima, ao contrário, você está forjando pessoas inseguras, medrosas, que não sabem se posicionar na sociedade, e isso é muito sério, porque hoje em dia a gente observa o quanto que nossa sociedade está doente, talvez porque não recebeu esse amor com disciplina, esse amor incondicional, mas fizeram-se barganhas ao longo do tempo. Então é importante a gente ter esse aprendizado, né, que o amor incondicional, ele previne problemas, como ressentimentos, amarguras, sentimentos de não ser amado, de culpa, medo, insegurança. E aí, uma coisa que me fez refletir um pouco, puxa vida, mas como é que eu vou saber oferecer esse amor incondicional, né? Muitas vezes, se a gente sabe que a realidade de diversas famílias, né, vem de episódios traumáticos, né? Às vezes não tem um pai, às vezes não tem a mãe, ou às vezes a pessoa que representa um pai é uma pessoa que não era tão boa, ou o contrário, a pessoa que representava a mãe para essa criança que hoje já é um adulto e está aqui, né? Está querendo saber como é que se faz esse amor incondicional. Então, irmãs, eu fiquei refletindo nisso. Puxa, como é que eu vou aprender a dar esse amor incondicional? Porque isso é um exercício, irmãs. Não é uma coisa que se aprende do dia para a noite ou um conhecimento que você adquire e pá, no dia seguinte você consegue implementar. Então, é a luz do conhecimento e também a luz da palavra de Deus. Quando a gente está disposto a receber de Deus uma orientação sobre, né, a criação dos nossos filhos, Deus nos ilumina. E aí, por meio de, como você está aqui agora aprendendo, lendo, né, determinados conteúdos importantes que seguem os princípios daquilo que você acredita, você vai começando a aprender, e aí você vai exercitar. Como um testemunho disso, né, e aí eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu estava outro dia, meu filho estava chorando muito, dizendo que as pessoas não gostavam dele na escola. Eu estava preocupadíssima com isso. E aí eu disse: Meu Deus, como é que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Eu fui na escola, conversei com a professora, conversei com a coordenadora pedagógica, e nada dava resultado. E aí eu pedi para Deus: Deus, me ajuda, me ilumina. Como é que eu posso, o que que eu posso fazer? E aí veio o insight: vê o que que ele está assistindo no YouTube.
Eu fui ver o que que ele estava assistindo no YouTube e observei que eram diversos vídeos de jogo, né? E esses jogos eram, assim, com os personagens meio depressivos, caretas e caveiras. Eu digo, epa, aqui você não vai mais assistir esse vídeo, porque eu quero que você se concentre nisso, nisso, nisso. E foi essa o insight que Deus me deu, sabe? Então eu disciplinei ele, eu disse, não, aqui você não vai mais assistir esse vídeo. Irmãs, e para a glória de Deus, né? O meu filho hoje está uma criança que consegue interagir socialmente, brinca, sorri, aqueles coleguinhas que ele dizia que não, era um amigo deles, que não gostava dele, hoje gostam. Então, irmãs, esse é o amor, né? Você vai exercitando esse amor incondicional na qual você aplica a disciplina, mas ao mesmo tempo você indica que ama. E isso é muito importante, né? E é nesse momento que vai se aperfeiçoando esse amor incondicional e você vai aprendendo a dar aquilo que talvez você não tenha recebido. Pode passar, Mi. Então, como uma criança se sente amada, né? Nessa sociedade moderna que a gente vive, criar filhos emocionalmente saudáveis é uma tarefa que está cada vez mais difícil, né? Então, apesar de você tentar guardar os seus filhos ali, no aconchego do seu lar, no aconchego dos seus cuidados, lá fora as pessoas vêm minar aquilo que você, né, tem tentado produzir. E o que que é importante? Você criar uma base, você criar princípios e principalmente ele entender que você, em casa, neste lugar, neste lar, ele tem um ambiente onde ele pode contar com pessoas que o amam incondicionalmente. E cada criança possui, né, uma forma de ser amado. Dentro de um lar, você pode ter 17 irmãos, cada um deles tem uma personalidade, e cada um, pelo que o Campbell e o Chapman comentam, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma linguagem, né? Então, ele fala que é importante você perceber como é que o seu filho, ele entende ou, ou ele tem essa linguagem, né? Que ele percebe o amor vindo de você, vindo do seu esposo, enfim, desse ambiente familiar, que é por meio do contato físico, e aí ele vem trazendo as 5 linguagens, né? Que é por meio do contato físico, palavras de afirmação, o tempo de qualidade, os presentes e as atitudes do serviço. Ao longo desse livro, a gente vai aprender cada uma delas e vai entender quais são as ações, né, ou as características que as crianças possuem em relação a cada uma dessas linguagens e como realmente a gente pode oferecer, né, essa linguagem. Então, como cada criança ela tem uma maneira de expressar e se sentir amada, você tem que aí fazer essa investigação. E ele até indica que, assim, olha, se o seu filho tem até 5 anos de idade, dificilmente você vai conseguir perceber, né, qual é essa linguagem. Mas a partir dos 5 até os 10, enfim, você já começa a notar quais são essas características para você oferecer esse amor de forma que ele sinta, né, de forma que ele perceba que ele é amado. E aí me pode passar. Um tipo de amor que não importa o quê, né? Então ele remete de novo àquela ideia do amor incondicional, que não importa o que a criança fez, né? Você expressa a sua disciplina, expressa a necessidade de um novo encaminhamento, mas independente disso, você ama. Então, o amor incondicional é aquele que independe, né, de qualquer coisa. Então, um trecho do livro que eu trouxe aqui para vocês isso não significa permitir que ela haja de qualquer maneira, porque dá essa ideia, né? Essa ideia conflituosa de que, puxa, eu vou amar incondicionalmente, então eu vou deixar passar algumas coisas. Não, irmãos. Então, se você vê que tem alguma coisa fugindo dos princípios que a Bíblia nos ensina e dos princípios que você acredita que sejam os melhores para a sua família, você tem que admoestar, você tem que disciplinar. Mas para isso você não vai espancar, esgotar
irritar, gerar ira naquela criança, mas demonstrar de maneira afetuosa que é necessário fazer essa correção. Porque senão, né, se você demonstrar um amor excessivo que não disciplina, você vai criar uma pessoa mimada. E é como a gente falou, né? Isso pode gerar prejuízos, né, futuros, né, para o seu filho. Então ele fala assim, ó, o amor incondicional adequado nunca será excessivo para uma criança. Ela poderá se tornar mimada pela falta de disciplina ou por um amor inadequado, que se expressa de uma forma equivocada. Essa forma equivocada é de você não saber qual é a linguagem do seu filho e ele nunca se sentir amado. Eu achei assim muito interessante um exemplo que ele trouxe de uma garota chamada Stefane, que teve toda a infraestrutura possível, né? Infraestrutura de casa, enfim, mas os pais trabalhavam muito fora, ela não tinha contato com o irmão direito, e aí ela ficava naquele bolo todo, então ela nunca se sentiu pertencente, nunca se sentiu acolhida, nunca se sentiu amada, a ponto de que após ela casar-se, ela se envolveu com pessoas que eram usuárias de drogas, né, e ela acabou sendo presa, né, o casamento foi destituído, perdeu a guarda do filho, e aí, num dos relatos que ela trouxe, ela disse assim, eu fui para esse grupo, eu comecei a usar droga para me sentir pertencente, para me sentir querida. Então, aí o Campbell, como especialista, né, enfim, na psique humana, psicólogo, ele disse, poxa, tá vendo? Ela disse que não se sentia, ela não falou que não se sentia eh, ela não falou que não se sentia querida pelos pais, né, ela estava procurando se entender e saber se ela era ou não acolhida naquele ambiente, se ela era ou não acolhida pelos pais. Então, fica aqui para nós essa lição, né, irmãs, que às vezes, por não saber ou por achar que só pelo esse cuidado, né, de comprar uma roupa, comprar um sapato, enfim, cuidar da higiene, que é uma demonstração de carinho, mas que às vezes não está chegando ao coração dos nossos filhos, e o quanto que é importante que a gente consiga, né, oferecer esse carinho, e chegar aos corações dos nossos filhos para que eles se sintam pertencentes, né, para que eles se sintam verdadeiramente amados. E aí, terminando aqui a citação, né, antes significa que daremos e demonstraremos o amor, né, demonstraremos amor o tempo todo, mesmo nas ocasiões em que o comportamento for reprovado, né, então é a disciplina com amor. E aí eu acho que, eu não sei se tem mais algum, Mi? Tem não, né? Então, eu acho que uma lição que ele traz para a gente, muito importante nesse primeiro capítulo, né, até esse trecho, é que a paciência, né? Às vezes a gente está tão esgotado do dia a dia, né? Ou às vezes a gente fica esgotado pelas ações e pelos comportamentos, às vezes desgastantes, que os nossos filhos reproduzem, mas a paciência, né? A paciência enquanto é essencial para que a gente passe por esses momentos e eles aprendam a crescer, mas para que a gente tenha um direcionamento, o quanto que é importante esse conhecimento, né, essa leitura, essa troca e também a busca, né, por orientação divina, né, que Deus possa nos orientar nesse caminho. É isso, obrigada, Deus abençoe. Dando continuidade ao que a Sara estava falando, ela já citou aqui que o pontapé inicial é o amor incondicional. Não adianta querer fugir dele. O amor e muito mais que isso. Porque o foco é a necessidade que os nossos filhos têm de receber amor e como provê-lo. Eis porque isso constitui a maior necessidade emocional dos nossos pequenos e como afeta sobremaneira o nosso relacionamento com eles. Há, logicamente, que outras necessidades, que a Sara também já citou aqui, que a criança tem. Só que essas necessidades, como
que nós, como pais, temos que ser responsáveis por isso, temos que dar abrigo, alimentação é um direito da criança, roupas, educação é o direito da criança, mas não fica só nisso. Vale a pena nós, como pais, concentrar os nossos esforços para auxiliar os nossos filhos a desenvolver a autoestima saudável, que a Sara também trouxe aqui. Se você não cuidar disso, não desenvolver esse lado, né, da emoção saudável no teu filho, ele vai crescer cheio de remorsos, cheio de ressentimentos, amarguras, aqueles sentimentos que faz com que ele não consiga evoluir na vida adulta. Porque quando você trabalha a autoestima saudável dessa criança, desse adolescente, ele vai ver, né, a si mesmo como importante, como membro da sociedade, que ele possui talento, que ele tem habilidades especiais e anseiam por ser produtivos. A outra necessidade que a criança tem é a segurança. Ela precisa se sentir segura. Em nosso mundo repleto de incertezas, torna-se cada vez mais difícil nós providenciarmos um senso de segurança para essas crianças. Com tudo que está acontecendo, ela precisa ter essa segurança, né? Com relação, eu me sinto amado, eu sou amado pelos meus pais, então eu me sinto seguro. O outro aspecto é a capacidade de relacionar-se adequadamente com as autoridades. Aqui é um princípio bíblico, né? Um princípio bíblico que a gente precisa instruir os nossos filhos, o princípio da honra. Porque nós deixamos à vontade a parte que o amor, queremos dar o amor condicionado, olha, eu te amo se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu te amo, né? E eu te dou presentes. Mas, nessa situação, nós fazemos com que essa criança cresça, esse adolescente cresça, e não respeite, não sabe lidar adequadamente com as autoridades impostas na vida dele. Quais são as autoridades? Pai e mãe. Na escola, a professora e o professor. E assim a vida vai seguindo, vai surgir outros tipos de autoridades na vida dele, e ele precisa saber se relacionar adequadamente. A palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Se nós não ensinarmos os nossos filhos desde pequeno que eles precisam nos respeitar como pais, você está ajudando ele lá na frente a ser uma pessoa que não vai respeitar nada. Espero que faça sentido para você. Então, assim, a criança que cresce entendendo se relacionar adequadamente com as autoridades, não que ela seja totalmente aceitando tudo, né? Ela vai respeitar, respeite os mais velhos, sim, ok? O sucesso em todas as áreas da vida está em compreender e respeitar as autoridades. As autoridades que eu estou dizendo aqui, pai e mãe, ok? Que nós estamos falando sobre filhos, e a autoridade imposta sobre a vida das crianças, dos nossos filhos, somos nós como pais. Essas são as primeiras autoridades que eles precisam aprender a respeitar. E nós, como pais, precisamos auxiliar os nossos filhos. Como é que eles vão aprender se não tem quem ensine? Nós também temos que respeitá-los, porque não adianta impormos respeito se nós mesmos não os respeitamos por isso. Então, assim, os pais precisam auxiliar os filhos a desenvolver os seus talentos e dons de forma que eles se sintam satisfação interior e um senso de realização, aquela sensação de missão cumprida. Dependendo da linguagem, da principal linguagem de amor do seu filho, ele faz um desenho e te mostra. Se a linguagem principal dele for palavras de afirmação e ele te mostra um desenho e você olha e fala assim, nossa, mas precisa melhorar isso aqui. Isso aí é um rabisco. Você acabou de ferir aquela criança. Ah, mas eu não falei nada, eu só falei que está feio. Sim, mas seja delicado, porque se você ainda não interpretou ou não entendeu qual é a principal linguagem de amor do seu filho, em vez de você abastecer o tanque, enchendo o tanque emocional, você está tirando, né?
está deixando ele cada vez mais vazio, e essa criança vai se sentir, não vou mais desenhar, eu não tenho talento para nada, eu não me sinto capaz para nada. Então, os pais precisam, devem manter, né, o delicado equilíbrio que existe em empurrar e encorajar, ok? O amor incondicional é sobre o qual uma criança irá se tornar um adulto amoroso, generoso e seguro para enfrentar os desafios da vida. Se essa criança não recebeu esse amor incondicional, cresceu um adulto, nós, que já somos as adultas, né? Nós podemos mudar isso para com os nossos filhos se nós não recebemos isso. Para que eles cresçam como adultos amorosos, generosos e seguros para enfrentar qualquer desafio. E não fique, será que eu consigo? Sempre com aquele medo, eu acho que não vai dar certo. Não, ela já enfrenta qualquer desafio que surja, ela vai de cabeça erguida, ok? Aprender a dar amor e recebê-lo é o rico solo no qual todos os esforços humanos positivos darão frutos. Nós estamos semeando na vida deles, com atitudes e com palavras. Não amemos somente de palavras, mas com o nosso modo de nos comportarmos. E como comunicar esse amor, né? Como podemos comunicar esse amor para essa criança? Então, nós entendemos que o alicerce de amor edificado nos primeiros anos da vida deste bebê vai afetar a capacidade, né, conforme ela vai crescendo, para ela compreender as novas informações que vão surgir. As crianças, elas precisam alcançar níveis emocionais de maturidades adequadas para a sua idade, para que elas sejam capazes de aprender. Não basta somente nós enviarmos a criança para a escola ou substituir os professores, não é a atitude mais eficaz para isso, porque essa criança ela precisa se sentir amada dentro do vínculo, do círculo familiar ali, dentro de casa, com o pai, mãe, irmãos, né? Ela se sentir acolhida, como a Sara já falou. Porque a gente quer transferir, né? A gente quer transferir a nossa responsabilidade para um terceiro. Não, meu filho vai para a escola, mas a criança precisa sentir este amor dentro de casa, aí ela vai preparada, ela já vai com a maturidade emocional pronta para enfrentar o que estiver ali na frente dela. Na fase dos primeiros anos, né, a criança, ela está muito ligada à mãe, depois ela vai se afastando um pouco da mãe, vai vendo o que tem em volta dela, a comunicação com amigos, né, com os irmãos, com o pai. Então, quando diz que contato físico, a criança começa com contato físico, porque você vai, abraça, cheira. E a gente, quando a criança é pequena, a gente sempre gosta de elogiar, né? Nossa, que bebezinho mais lindo, que coisa mais fofa. Aí, conforme essa criança vai crescendo, a gente vai deixando isso de lado. Aí essa criança sente assim, eu não sou mais amada, eu não me sinto mais amada, porque mamãe não me elogia mais, mamãe não faz mais carinho, mamãe não me dá mais abraço, aí ela começa a se sentir retraída e vai se fechando no mundinho dela. Chega a fase da adolescência, vai mudar algumas coisas. Então, satisfazer a necessidade do amor de uma criança não é uma tarefa fácil ou simples, quanto se possa parecer na primeira vista. Principalmente quando a adolescência começa. A minha filha ainda não é adolescente, mas eu acredito que algumas aqui já têm filhos adolescentes e sabem como é complicado para eles essa nova fase, né? Porque é tudo novo para eles também. E nós, como pais, precisamos estar preparados de como encarar essa nova fase na vida dos nossos filhos quando chegar à adolescência. Os perigos dessa fase da vida já são por si só amedrontadores, mas tornam-se ainda piores quando a criança, né, essa criança cresceu, inicia o processo entrou na adolescência e o tanque emocional dela está totalmente vazio. Que foi um dos casos que a Sara trouxe, da Stephanie, né? Stephanie. Se esse adolescente, ele não recebeu esse amor em casa, ele não se sentiu amado, ele
a forma dele receber amor era sempre com troca. Então, era um amor condicionado. Quando ele chega na fase da adolescência, ele vai querer fugir de casa, porque ele não se sente pertencente àquilo. Então, vamos trazer os nossos filhos para mais perto. Mesmo que nós não tenhamos recebido isso, nós podemos mudar e trazer os nossos filhos para mais perto. E uma forma de comunicar o amor é motivando eles através do seu comportamento. Do comportamento da criança? Não, do nosso comportamento como pais. Porque a criança, elas são muito perceptivas. Não adianta só você falar. Quando você dá uma instrução para a criança, mas você age incoerente àquilo que você deu a instrução, ela me falou que é para fazer isso. Por exemplo, filho, não mente. Aí alguém liga. Filho, fala que eu não estou em casa. Isso é mentira. Então, você está incentivando o seu filho a mentir. Mas você fala, não mente, falou para não mentir, mas o seu comportamento está incoerente com aquilo que você disse. E a criança, ela foca muito no comportamento. Ela vai te copiar nos comportamentos, né? Nós somos o espelho, elas refletem, vamos refletir os comportamentos delas também. Então, as crianças que crescem sob o efeito desse amor condicionado, aprendem a amar dessa maneira. Que quando eles atingem a adolescência, eles vão querer manipular e controlar os seus pais. Não, eu só vou fazer isso se você me der. Quando chega na adolescência, a gente quer fazer troca, né? Troca, não. Quanto você vai me dar? Eu limpo a garagem se você me der tanto. Né? Porque se cresceu com esse amor condicionado, ela vai fazer essa manipulação e tentar controlar os pais. Principalmente quando elas se sentirem insatisfeitas e frustradas. Ok? O amor e os sentimentos dos nossos filhos. Para comunicar esse amor, então, vamos aqui. Motivando através do nosso comportamento. É bom sentir amor e verbalizá-lo. Mas não é o suficiente para que uma criança se sinta amada incondicionalmente. A razão para isso é que as crianças são seres cuja motivação é comportamental. Elas reagem às ações. Ou seja, o que você lhes faz. Portanto, para alcançá-las, você deve amá-las nos termos delas. Isto é, através do comportamento. Então, se temos comportamentos que não são adequados, vamos rever-nos para que possamos refletir isso para os nossos filhos de forma correta. Porque os nossos filhos, eles percebem, né? Eles percebem e sentem a respeito da maneira como você se comporta com relação a eles. Se você chegou cheio de coisas do trabalho, seu filho pede, pai, mãe, vem brincar comigo, e você fala assim, agora eu não posso, estou ocupado. E essa criança continua insistindo, vem brincar comigo, e aí você já chegou com a cabeça cheia de coisas do serviço e você dá um grito. Essa criança, ela começa a se fechar. Porque o comportamento, né, a reação que a mãe e o pai teve de coisas que trouxe do trabalho, jogou em cima dessa criança. A palavra de Deus diz lá em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. De fato e de verdade é com ações. Não basta somente falarmos, mas precisamos ter ações. Amar com ações. Porque o amor, ele é atitude. O amor incondicional, ele é atitude. O que importa é manter, então, os tanques emocionais dos seus filhos sempre cheios. Você pode simplesmente lembrar as expressões comportamentais de amor, que podem ser divididas, né? Como já vamos tratar aqui nos próximos encontros, quais são as linguagens, né? Contato físico, tempo de qualidade, presentes, atos de serviços e palavras de afirmação. E como que a gente vai
comunicar esse amor também, é falando a linguagem de amor dos seus filhos. Quando você começar a falar a linguagem do amor dos seus filhos, isso vai satisfazer a profunda necessidade de amor que ele sente. Isso não significa, porém, que você vai falar somente uma linguagem. Por isso que nós temos que ser experts, né? Especialistas nisso. Vamos aprender as 5 linguagens e vamos colocar em prática isso. Porque se tivermos mais que um filho, a Sara tem 2 filhos. Algumas aqui têm mais que 2 filhos. Cada filho vai ter uma linguagem principal diferente. Não queira tratar todos iguais. Não, eu amo meus filhos de forma igual. Você pode amar eles de forma igual, só que a linguagem principal de amor deles é diferente, apesar de falar todas as linguagens, mas uma se destaca mais. Seus filhos podem receber amor em todas as linguagens. Se você deseja satisfazer eficazmente as necessidades emocionais dos seus filhos, é crucial descobrir a principal linguagem de amor deles. É como se fosse uma plantinha. Quando nós começamos a regar essa plantinha, sabiamente com a água do amor, ela florescerá e abençoará o mundo com a sua beleza. Mas, se você não regar, sem esse tipo de amor incondicional, ele se tornará uma flor murcha, ressequida e implorará por água. E que não seja águas amargas que essa criança venha tomar, ok? Agora eu passo para a próxima irmã, Gláucia, vai falar sobre como descobrir a principal linguagem do amor. Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor. É uma aventura, né, irmãs? Bem dizendo aqui, né, o autor, de fato, é um capítulo que nos desafia, né, nos coloca numa posição aí de, primeiramente, de interesse, né? Eu acho que todos nós, como pais, né, mães, nosso maior interesse é ter nossos filhos, né, da forma como, primeiramente, como Deus gostaria de vê-los, né? E aí, com certeza, satisfazer também os nossos corações, né? E aí, assim, a gente vai ouvindo, vai estudando e vai percebendo o quanto, às vezes, nós, como mães, nós falhamos, né? E assim, as mães que se encontram aqui presentes, né? Também não se sintam culpadas, né? Caso às vezes a gente ouve uma orientação e de repente você pode levar para um sentimento de culpa, né? De achar que, poxa, eu não estou direcionando bem os meus filhos. Hoje eu tenho eu tenho um único filho, viu? Para quem não sabe, eu só tenho um filho, né? Não tive essa oportunidade de ter mais, né? E assim, com certeza seria muito bom, porque a experiência, né? Eu acredito que ela é mais rica, mas é um que eu digo que vale por muitos filhos, por muitos. Sou que nem o esposo de Ana, eu não sou muito mais do que muitos filhos, né? Às vezes eu dizia para ele, meu filho, olha, você vale por muitos filhos, eu tive você, mas você vale por muitos. Porque foi um desafio e continua sendo um desafio. Hoje ele já está na fase adulta, né? Já passou dessa fase da infância, da adolescência, e já está entrando na fase adulta, na verdade, né? Mas continua sendo um desafio. As irmãs que ainda vão conviver nessa outra fase, né? Saiba que toda fase é um desafio. Eu sempre converso, algumas vezes eu tenho tido a oportunidade de conversar com as grávidas, né? Com algumas mulheres grávidas, eu digo para elas assim, essa é a fase da gravidez, né? É uma fase. Após a gravidez é outra, que é no momento já, né, da criança ter nascido. E aí depois, na fase do desenvolvimento da criança já fora, né, do útero, será outra fase, né? E isso vai se estendendo por longos anos. E quando você tem uma orientação
né? Hoje, por a oportunidade que eu tenho, né, de conhecer um pouquinho mais do desenvolvimento, só um pouquinho, gente. Eu sempre que tenho oportunidade, falo para as mães, sabe? Para quem hoje está iniciando, né, essa vida de mãe, eu sempre falo, se você puder já fazer, ter um acompanhamento, de saber um pouco a respeito do desenvolvimento, faça, né? Porque você vai acertar mais, né? Você vai com certeza acertar muito mais. E, e assim, eu lendo essa parte desse capítulo, descobrindo a principal linguagem do amor dos seus filhos, né? Porque, como nós já vimos, a questão das linguagens, né, você precisa saber identificar, por exemplo, se o seu filho, né, qual a principal linguagem dele? É a linguagem do toque físico, né? É a da palavra de afirmação, é a de serviço, né? Porque, como o autor coloca, né, quanto mais você suprir com esse, né, correspondendo com essa linguagem de amor dele, mais ele será uma pessoa muito mais feliz, com toda certeza, né? Será uma criança, já nos referindo na fase da infância, que vai poder te atender melhor, te atende melhor, será menos, né, na questão da obediência, né? Vai estar mais de acordo com as tuas regras, né? A regra do convívio. Então, por isso, o autor ele enfatiza essa importância, né? Quando o seu filho se sente amado, quando o tanque emocional dele está cheio, ele torna-se mais flexível e obediente à orientação dos pais em todas as áreas da vida. Ele ouvirá sem ressentimento. Olha só que fantástico, né? A importância de você saber encher esse tanque, né? Com qual tipo né, de amor, né, você pode ali suprir a necessidade dessa criança. Porque quando você desconhece, né, possivelmente essa criança será uma criança carente, né, será uma criança rebelde, revoltada até muitas vezes, crianças inquietas, né, muitas vezes a gente vê crianças tão inquietas e muitas vezes por ela não estar recebendo essa atenção, né? Porque assim você pode até pensar, mas criança ainda nessa fase, né? Uma fase assim tão, ela sabe, será se ela tem esse conhecimento? Ela sabe que ela precisa disso? Na verdade, nós todos, né? Ao sermos desenvolvidos, a gente já pode começar a expressar o amor para essa criança, né? Por isso que é recomendável se conversar na época da gravidez, né? Já fazer carinho, ou já aceitar aquele bebê, porque quantas mães nessa fase da gravidez ela tem aquele sentimento de rejeição, né? Poxa, foi uma gravidez desejada, né? Então veio numa hora que não estava planejado, e aí ao invés de ela demonstrar já aquele amor, pelo menos da palavra de afirmação, né? Ou até mesmo só de passar a mão na barriga, já pode ser um amor também do toque físico, né? Tanto que quando você passa a mão na barriga da grávida, às vezes a criança já responde, dando ali né, uns pontapézinhos, mexe, né? Então, para você ter uma ideia que esse amor ele é muito, muito mesmo importante, sabe? E assim, quando você vai tomando conhecimento, e aí você olha um pouco, às vezes, para para a tua forma de como você criou, ou de como você direcionou né, esse indivíduo, essa criança, você percebe assim, meu Deus, né, como nós poderíamos ter feito muito melhor, né, coisas muito, muito boas. Antes de entrar, assim, eu lembro que na minha formação, o meu tema, eu fiquei tão encantada por essa questão do desenvolvimento, na formação que eu tive na faculdade, que o meu tema falava sobre a questão justamente da influência do afeto. E eu achei assim que agora ouvindo vocês falando, eu digo, meu Deus, me remeteu a ver toda essa mensagem que eu tive no meu trabalho, né, de formação acadêmica, que falava, o tema
o distanciamento afetivo das figuras parentais e as suas repercussões no desenvolvimento da personalidade da criança. Então, assim, eu tive essa oportunidade de elaborar esse trabalho, né, justamente falando um pouco a respeito dessa questão que pode afetar esse distanciamento afetivo, porque falar de amor é falar de afeto, falar de amor, de carinho, de atenção, né? Não com a linguagem parecida, né? Não com a linguagem do autor, mas é parecida, né? Tem tudo a ver. A ciência ela já é comprovado sobre a importância do amor na vida do ser humano, né? Então, quando esse amor ele não é suprido desde a infância, com toda certeza lá na vida adulta ele vai repercutir, né? Vai com toda certeza ter todos aqueles traços, né? Que foi a Sara colocou muito bem sobre a questão aí da insegurança, né? Um adulto inseguro, né? Ou então, como você bem colocou, a questão também da rebeldia, e muitas vezes, sabe, irmãs, desculpa, é porque assim, eu fico lembrando do que a gente estudou e do que vocês estão falando, e, por exemplo, quando você vê esses meninos infratores, sabe, menores infratores, e a gente fica pensando, pô, é culpa de quem? É da sociedade? É dos pais, né? Ou seja, muitas vezes está muito associada a essa questão desse afeto, desse amor, sabe, que eles não receberam, né? Enfim, tem todo um cenário na vida desses adolescentes, né, que hoje a gente vê aí infringindo, né, leis, inclusive, né? Pode passar, por favor. Essa ali foi só a introdução, né, do que ele fala, da causa, vamos dizer, causa e efeito, né? Se a criança não tem esse suprimento, possivelmente na fase adulta, né, ele vai se comportar dessa forma, né? Ele não vai, inclusive, saber demonstrar o amor também às outras, né, às outras pessoas. Deixa eu só tirar essa figurinha daqui, pronto, botar para cá. E aí, como é que nós podemos descobrir? Agora você coloca uma lente assim, sabe, aquela de detetive, assim mesmo, para vamos colocar aquela lente que a gente, assim, para conseguir descobrir a linguagem do amor do nosso filho. Primeiro, né, o autor coloca que nós devemos observar como o seu filho ele expressa amor por você. E aí eu estava até lembrando que meu filho hoje está com 28 anos, né? Eu digo, meu Deus, ele já tem assim bastante, já tem um tempo afastado, né? Ele não mora hoje conosco, né? E assim, aí eu fiquei querendo lembrar, né? Eu digo, como é que meu filho expressava amor, né, por mim? Eu lembro muito que ele tem essa questão ainda hoje, né? Do toque físico, né? Ele gosta. Então, aquela criança, sabe, que eu lembro muitas vezes, quando ele me via deitada, às vezes na cama, ele vinha lá do quarto dele, e às vezes ele chegava lá, deitava do meu lado, ficava lá. Né? Tipo assim, eu quero um colinho, né? Tipo, né? Então, assim, ou seja, ele gosta desse toque, ele gosta de ser, né, tocado. Então, eu lembro que, né, ele, por ser homem, né, às vezes a gente, olha só, gente, uma outra lição que nós podemos tirar. Quando você tem um filho homem, existe aquela cultura de dizer não pode abraçar, não pode beijar porque é homem. Se fizer muito carinho, né, pode ser que de repente ele vá confundir e aí, né, tem aquela questão toda dos mitos, né? Mitos que a sociedade coloca e que nós muitas vezes adotamos como verdade. Homem não pode chorar, homem não pode expressar suas emoções, e aí às vezes a gente acha que tocar, né, abraçar o nosso filho, principalmente quando se trata de um filho homem, pode, né, deixar de ser homem, né? Vai deixar de ser homem, né? Ou vai ser um menino mole, alguma coisa assim parecida. E aí, isso aí, mães, né? Nós podemos dizer que isso é um mito, é uma mentira, né? Porque o amor não é porque é homem, não é do gênero feminino ou masculino que ele não pode ser amado, né? Então, observe, seja a menina, seja menino, né? Como é que essa criança expressa, né, amor por você, sabe? É fazendo um carinho no seu cabelo, né? Ou chamando a sua atenção mesmo de alguma forma, pedindo, né, para que
mãe, ó, querendo um elogio, olha aqui, como bem falou a Miriam, né, falando sobre, mãe, olha aqui meu desenho, ou então alguma coisa que ele fez, né, e aí, às vezes, as mães, né, na correria, ou por não estar focado mesmo na necessidade daquela criança, ela pode até, ali naquele momento, frustrar, né, aquilo que aquela criança está querendo demonstrar para você, né, ou seja, não se mostrar mais, entende? Então, assim, eu acho que é importante, além de nós observarmos como ele expressa o amor por nós, como mães, nós também deixarmos essa criança à vontade, entendeu? No sentido de demonstrar o carinho, demonstrar, né, ter liberdade para falar, né, ter liberdade para ser ouvido, né? Porque muitas vezes nós, como mães, naquela nossa correria, às vezes você não diz para ele calar a boca, mas você não dá atenção para ele também, né? Ou para ela. Então, quando você faz isso, você, além de não saber nem identificar qual é a linguagem do amor do seu filho, você bloqueia essa criança, né? Então, às vezes, a criança ela está ali naquela carência de amor e aí ela não consegue nem demonstrar, porque nós, muitas vezes, adultos, porque nem sempre nós estamos nem sempre as crianças estão com as suas mães, né? Muitas vezes elas também podem ser bloqueadas em algum local, tipo por onde elas passam, escola, enfim, por vários locais, né? Observe como seu filho expressa amor aos outros também. Veja, observe com seus coleguinhas, né? Se ele gosta de dar, por exemplo, presente, né? Tem crianças que gostam, mãe, eu quero dar um presente para minha coleguinha ou para o meu coleguinha. Então você já percebe por aí que ela já tem né, esse potencial aí por exemplo, de servir também, né? Tem crianças que gostam, né, de ajudar. Então, você vai observando, e quando você observa, você, poxa, será essa a linguagem de amor do meu filho, né, ou da minha filha? E comece a tirar um tempo mesmo para descobrir. Ouça o que o seu filho pede com mais frequência, né? Também muito importante você atentar, e aí, né, como eu já falei a respeito de você também dar essa atenção para essa criança, né, porque também não adianta nada a criança ficar ali, né, querendo mostrar e muitas vezes você não dá essa liberdade, né, para a criança, para ela mostrar o que realmente ela gostaria, né, de ter naquele momento. Por exemplo, essa questão da frequência, né? Porque às vezes pode ser uma coisa assim esporádica, né? Mas se ela fala com muita frequência, né, o que ela gostaria de ter, ou eu queria ficar mais um tempo com você, né? Algo nesse sentido, mãe, eu queria, a senhora já vai, ou então, mãe, poxa, a senhora não tem nem um tempinho para mim, né? Então, assim, observar esses pedidos, né, da criança, para que você comece, e se for uma frequência, possivelmente essa pode ser a linguagem de amor, o tempo de qualidade, eu estou precisando de tempo, né? Eu quero um tempo com você. Perceba que o seu filho reclama com mais frequência também, né? É um outro ponto que você pode observar, né? Se a criança reclama, né, com que ela se queixa, né? Como ainda agora, poxa, você não tem o tempo para mim, ou então, você não me presenteia, algo assim, sabe? Nesse sentido de eu queria tanto que você tivesse me dado isso, você não me deu. E aí, como bem falou, eu acho que foi a Sara, criança, você sabe que eles são muito espertos, né? Então, assim, o autor também, ele deixa bem claro para nós, mães, termos esse cuidado, né? Nós sabemos também discernir ali naquele momento se a criança também não está usando, né? Na verdade, aí ele já fala um pouco até mais da adolescência, né? Que a adolescência que já vai ficando um pouquinho mais, vamos dizer, esperto, né? Então ele já utiliza, ele sabe qual é a linguagem de amor que de repente ele pode conquistar algo e ele pode utilizar essa linguagem de amor em benefício dele, e aí às vezes não tem nada a ver com as emoções, é só já um interesse, né? Dê a seu filho uma oportunidade de escolha entre duas opções. Eu acho assim,
que é muito importante falar sobre essa questão das opções, né? A gente também precisa te dar alternativas, né? Como, por exemplo, filho, você quer, né? Olha, eu vou ter um final de semana, eu vou ter uma folga. O que você gostaria? Você gostaria de ir comigo no shopping, ver aquele tênis ou então aquela blusa que você gosta muito? Ou você quer, né, sair para comer alguma coisa, né? Ou você quer assistir um filme comigo, né? Assim, algo dá sempre uma alternativa, e aí ele vai escolher, por exemplo, se ele é uma criança que gosta, um adolescente que, né, tem essa necessidade de ser presenteado, né? Ele vai dizer, ah, não, eu prefiro ir para o shopping, né? Então você já vai ali, até é bom anotar, né? Olha, ele gosta, sempre quando eu dou três alternativas, ou duas alternativas, né? Geralmente ele escolhe, né, um determinado programa, por exemplo. E aí você vai, de acordo com a idade da criança, sempre colocando assim, frisando também, o autor faz, né, faz essas pontuações, crianças, por exemplo, de 5 anos, né? Ele até coloca aqui: você gostaria que eu lhe fizesse uma torta de maçã ou que fôssemos a um parque brincar? É criança, né? Aí, tempo de qualidade. Por exemplo, ela pode dizer: ah, eu gostaria de brincar. Então, a gente percebe que a criança ali ela já está, né, demonstrando sobre a questão da linguagem de amor dela, é o tempo de qualidade. Você gostaria de brincar, de lutar? Para entender se a criança também gosta de contato físico, né? Ou que eu lesse uma historinha para você, né? Também é uma outra alternativa, também falando sobre tempo de qualidade. Aí ele traz vários exemplos. Já na idade já dos 10 anos, já é diferente, porque, lógico, né, a criança ela já vai tendo outras necessidades, né? Nessa fase mais da infância, é uma brincadeira, né, é um momento ali, inclusive, como, de comida mesmo, de um bom alimento, um sorvete, enfim, algo mais infantil. Já na fase dos 10 anos, já é uma outra alternativa. O que você gostaria de ganhar no seu aniversário? Olha só que legal. São estratégias que o autor traz para você começar a identificar uma bicicleta nova ou uma viagem comigo, né? Aí, outro exemplo, nesta tarde, você quer que eu conserte o seu computador ou que joguemos basquete juntos? Tudo isso está se referindo sempre, por exemplo, juntos, jogar basquete. Então, é um momento ali que você vai, às vezes, até abraçá-lo, né? Tocá-lo. Então, à medida que essa criança vai responder, você vai já observar que, poxa, eu acho que essa é a linguagem de amor dele, né? Já na adolescência, já é totalmente também diferente, né? A questão dessa alternativa. Aí ela fala sobre a questão aqui, neste sábado, você quer que trabalhemos juntos no carro, né? Ou eu trabalho sozinho, né? Isso aí vamos supor que seja né? Eles estão falando sobre consertar um carro, né? Enquanto você se diverte com seus amigos, você gostaria de comprar um casaco para você no sábado à tarde ou passemos a tarde fazendo alguma coisa junto enquanto seu pai está fora? Né? Sempre dando uma ou duas alternativas, aliás, 2 ou 3 alternativas até, porque assim fica mais fácil, né? Você não está induzindo, ele mesmo, a própria pessoa vai escolher, é uma questão de escolha, né? E assim ele vai colocando outros exemplos, né? O autor. Então, dê sempre ao seu filho, como ele diz, né, dê a oportunidade de escolha entre as opções. E assim, voltando só um pouquinho sobre a questão também, esse processo, gente, ele não é um processo rápido, né? Precisa de tempo, você precisa de tempo, não é aquela coisa que a gente faz hoje na correria, e a vida de todos nós, com certeza, é muito corrido, e quando é mãe, muito mais ainda, porque você tem que dar conta de várias coisas, levar na escola, a tarefa, são muitas coisas. E quando a mãe ainda, né, tem um trabalho fora, e tem ainda que
né, dar conta das atividades da casa, eu imagino assim que é muita atividade e às vezes esse momento acaba passando batido, né? Então assim é importante nós entendermos isso, que leva tempo, né? E aí às vezes tem alguém que pode pensar assim, né? Como já chegaram a me perguntar a respeito disso. Então a senhora concorda que eu não deveria trabalhar fora, que eu deveria ficar mais em casa? E aí eu digo para ela que né, geralmente eu digo não, eu acredito o seguinte, que o tempo de qualidade não quer dizer que você ficando em casa, você vai dar esse tempo. Muitas mães ficam em casa e nem por isso elas dão esse tempo de qualidade, enquanto muitas mães, né, têm várias atividades e conseguem dar um tempo de qualidade para o seu filho. Né? Então, assim, para nós descobrirmos realmente a linguagem de amor dos nossos filhos, nós precisamos observá-los, atentar para a necessidade dele, né? E assim nós vamos, com certeza, garimpar essa terra e conseguir encontrar aí, né, algo que nós vamos contribuir, né, para o amadurecimento dele, enfim, declarando a palavras de amor e vida, né? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a prosperidade dos seus filhos. Amém, né? Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Então, a própria palavra, né, ela vem também consolidando, né, tudo isso que hoje nós, eu acho que aprendemos, eu aprendi muito ali com a Sara, né, no início, tudo que ela falou é muito pertinente, né, com a Miriam também. Eu acredito, hoje mesmo, Miriam, eu já passei esse livro para um pai, para uma mãezinha, né, do meu trabalho. Eu digo, gente, tem um livro maravilhoso aqui, vocês... E aí eu já passei adiante. Então, assim, queridas, a própria palavra de Deus, né, ela nos orienta a respeito de como nós devemos criar os nossos filhos, né? Ensina o teu filho, né, no caminho onde ele deve andar, né? Ainda que, né, lá mais tarde ele possa até esquecer por um momento ou se distanciar, mas eu acredito assim que os valores que forem colocados sobre ele, né, eu acredito que jamais, sabe, jamais vai ser apagado. Só para complementar sobre essa questão do amor, o meu filho, ele estava passando por um conflito, né, e aí ele falou para mim que ele tinha ido numa psicóloga, né, e aí ele estava me falando, ele disse, mãe, eu fui no psicólogo, e o psicólogo falou para mim assim, porque ele estava se sentindo meio que tanquinho vazio, distante, né? Não tem nenhum cafuné, não tem uma palavra de afirmação, que eu sei qual a linguagem de amor dele hoje, eu sei, né? Observando, lembrando do que ele sempre, né? Aí ele falou assim, eu fui na psicóloga e ela, né, eu estava conversando com ela a respeito, né, da minha, não sei como é que foi minha infância e não sei o que e tal. E aí ela disse assim, olha, Leonardo, o nome dele é Leonardo. Uma coisa eu sei, eu acredito que você foi muito amado. Porque para você estar onde você está hoje, né, você é um rapaz muito corajoso, você tem, né, e falar algumas coisas, algumas virtudes lá dele. Aí ele ficou assim tão feliz que ele quis compartilhar comigo isso. Eu disse, mas meu filho, você sempre foi muito amado, né? Eu disse assim, rapaz, você não entendeu? Aí assim, mas é isso, é reforçando, porque a gente precisa, nós somos humanos, nós temos essa necessidade, né, Miriam? De pertencimento, sabe? Na adolescência, a gente vive em busca disso. E na fase adulta também não é diferente, né? Nós temos essa necessidade de ser amado, né? De ser querido. Então, assim, declarar a palavra de Deus mesmo, né? Que os nossos filhos são bênçãos, sabe? Independente do que eles estão passando, do que eles estão enfrentando, sabe? Declarar. Hoje mesmo eu estava declarando, e eu tenho declarado na vida dele, né? Que tudo que foi feito, sabe? Tudo que ele aprendeu, eu tenho certeza que uma hora o Senhor vai trazer a memória e ele vai, sim, sabe, cair em si e vai ser que nem que seja que nem aquele filho pródigo, mas, né, vai lembrar da casa, né, da onde ele saiu, do seu pai, falo de Deus, né, no sentido do Senhor. Porque às vezes quando a pessoa vai chegando na fase adulta, ela vai achando que também, né,
tem essa liberdade de escolha, e ela tem mesmo, né? Tem a questão do livre-arbítrio, né? Então, mas a gente sabe, né, o melhor caminho, né? E eu lembro, assim, quando eu me converti, eu disse isso para ele: desde, meu filho, desde quando você foi você não foi planejado, mas desde o momento que eu soube que eu estava grávida, eu fiquei em desespero, porque como é que eu vou educar uma criança? Eu não me achava capaz de educar uma criança, eu não sabia como educar. E assim, eu disse: você já foi usado por Deus, porque foi por você que eu fui para a casa de Deus, porque eu disse: eu acho que ali eu vou aprender alguma coisa, né? Não somente eu, mas meu esposo também teve essa mesma, na verdade foi meu esposo que, né, ele também ficou muito preocupado de saber como criar, né? E a gente vai porque a gente acredita que lá a gente pode dar o melhor para o nosso filho no sentido de valores, de educação, né? E é isso, tá, gente? Então, vamos profetizar a palavra de Deus, tá? Obrigada, Miriam, obrigada, Sara, e as meninas que estão por aí. Olha, a Jana está aí, Jana Amorim. Então, vamos orar, amadas. Sara, você começa. Amém. A paz do Senhor de novo, para aquelas que chegaram depois. Então, vamos orar sobre essa palavra, né? Que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que temos Sim, de Deus. estarmos Muito obrigada, em tua presença Jesus. no meio das tuas irmãs, das nossas irmãs, das tuas filhas, Deus, para aprender um pouco mais de ti, viver experiências novas, ouvir, né, conselhos novos e diferenciados para que a gente possa seguir, né, nesta caminhada cristã, abençoando os nossos filhos. Ó Senhor Jesus, que possamos ter e ser, né, essa pessoa de autoridade, Senhor Jesus, que ministra o teu amor, que ministra as tuas verdades, para que possamos, além de nós, deles serem felizes também, Senhor Jesus, serem completos, serem, Senhor Aleluia. Jesus, preenchidos Aleluia. pelo teu amor, Senhor Sim, Jesus, e que Jesus. sejam, Senhor Jesus, Aleluia. pessoas que sejam consideradas como prismas, não só pelos que eles fazem diante da Santo sociedade, de mas pelo que eles Israel. são, Senhor Jesus. Sim, Em Deus. nome de Jesus, Deus, Sim, assim nós te Deus. pedimos, abençoa as nossas irmãs, Senhor, que alcancem, Deus amado, a compreensão e o entendimento e a intimidade de ti, Senhor, para reger os vossos lares e os filhos. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, irmãs. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a prosperidade dos seus filhos. Uma palavra profética. Pai, eu quero te dar graça, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, por tudo que tu tens feito, Pai. Obrigada, meu Deus, pela essa oportunidade rica, Pai amado, de mães que se reúnem, Senhor, para ouvir e para aprender, Senhor, mais um pouquinho, Pai. Deus amado, a respeito de como nós podemos ajudar, Senhor, a tua herança, Pai, os teus filhos. Porque, Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que eles são teus filhos, Pai. Pai amado, por isso, Senhor, há uma palavra profética sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que isso venha se cumprir na vida dos nossos filhos. Pai, que venham, Senhor, ser ricos, Senhor, abençoados para a honra e para a glória do teu nome, Pai amado. Hoje, Senhor, eu ouvi, meu Deus, uma palavra a respeito ali, Senhor, daquele filho de Saul, Mefibosete. Meu Deus, ele era um filho de um rei, mas, Senhor, ele ficou na miséria, por conta, às vezes, até de falhas, Senhor, dos seus pais. Meu Deus, por ele ter se acidentado, ele perdeu ali, Senhor, o reinado, meu Pai amado. Ele não, Senhor, seguiu aquela herança, mas, Pai amado, tu nunca esqueceu dele. Senhor, para os homens, ele não tinha mais nenhum significado, mas a promessa que estava, Senhor, sobre a vida dele, meu Pai amado, era por ti. Foi o Senhor que fez. Pai amado, e ele foi, Senhor, resgatado para sentar novamente com os príncipes, Senhor, e com os reis, porque era uma promessa que estava sobre ele, que ele era rei. Ele tinha, Senhor, na herança dele, Pai amado, que tinha sido roubada. Meu Deus amado, a linhagem dele, Senhor.
era de um príncipe. E dessa mesma forma, meu Pai, sobre os nossos filhos, que muitas vezes são roubados, Senhor, a herança dele. O inimigo quer roubar a herança dele. Estarabaias. Mas o Senhor diz na sua palavra, meu Pai, que o Senhor vai restituir. Tora canta la machura e manás. E daramash, tudo aquilo que foi roubado, Senhor. Porque o Senhor faz promessas para com teus filhos, Pai. E nós, Senhor, recebemos de Ti, Pai. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela vida de cada mulher que está aqui, cada pessoa que irá ouvir esta oração logo mais. Que nós possamos, não venhamos nos limitar somente em amar através das nossas palavras, não. Aleluia. Mas que nós possamos demonstrar um amor através das nossas ações em verdade. Senhor, nos capacita como mães e pais, que possamos declarar sobre a vida dos nossos filhos palavras de vida, palavras de bênção. Em nome de Jesus, Pai. Desfaz, Senhor, em nome de Jesus, nós anulamos cada palavra, dando legalidade às trevas para trabalhar na vida dos nossos filhos. Nós anulamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos a partir de hoje somente palavras de vida, palavras de bênção. Oh, Espírito Santo, ajude-nos, nos ensina, nos instrui, nos capacita, Espírito Santo, para que nós possamos ajudar os nossos filhos. Ajudar os nossos filhos demonstrando o amor que eles tanto necessitam, que nós possamos demonstrar para os nossos filhos o amor que nós temos recebido do Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu seu Filho por amor a toda a humanidade. É um amor incondicional, que não tem condições, só se você for filho, é que eu vou te amar, não. O Senhor nos ama independente do que nós fazemos. Aleluia. Da forma como agimos, o Senhor continua nos amando. Pai, da mesma forma, possamos amar os nossos filhos. Aleluia. Possamos amar os nossos filhos. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama, Pai. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, o espírito de contenda, de desavença, de irritação, de raiva dentro dos nossos lares. A palavra diz que nós podemos sim irar, mas não pequeis. Que nenhuma palavra saia dos nossos lábios com relação aos nossos filhos, com relação às pessoas à nossa volta, em nome de Jesus. Pai. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor reserva. Obrigado pela vida dessas mulheres, Pai. Essas mulheres que o Senhor tem levantado. E nós oramos por todas as crianças, não só os nossos filhos, meu mas Deus. todas as crianças em todas as nações, que elas possam se sentir amadas, amadas pelo Senhor principalmente. Aleluia. Meu Pai. As carregue no colo, Pai. Coloque-as debaixo das tuas asas. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Socorro, Senhor, aquelas crianças que estão em situação de risco. É verdade, situação de que não sentem-se amadas, não se sentem merecedoras. Pai. Socorre, Senhor, essas crianças em nome de Jesus. Meu Rei. Nós as abraçamos agora, aleluia. Nós as abraçamos agora através da oração. Porque o Senhor é um Deus onipresente, onisciente. Meu amado. Oh, Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Que nós possamos ter as tuas mãos e os teus pés aonde nós formos. Sim, em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Amém.